Vamos falar sobre testamento e o sistema de holding familiar. Qual dos dois seria mais benéfico para você e para sua família? Mas antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, meu nome é Priscila Ziliani, eu sou advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família. E hoje o nosso tema é testamento e a holding familiar. Por qual dos dois optar? Bom, eu começo dizendo que quando você pensa em fazer, você tem esse anseio em fazer um testamento, uma doação ou até mesmo uma holding familiar, você já está pensando de uma forma de você planejar essa sucessão. Então, quando você pensa em planejar a sua sucessão, de cara você pensa em extinguir possíveis conflitos que podem surgir entre a família em meio ao inventário, extinguir, é claro, também o inventário, determinar com que cada filho vai ficar com cada parte e também desonerar aí o seu filho, os seus herdeiros, o seu cônjuge sobre esse processo de inventário, que já, se você me acompanha, já viu em alguns outros vídeos o quanto o inventário ele pode dilapidar o patrimônio da família brasileira e tem forte menção em rebaixar os seus filhos, os seus familiares de classe social quando você não estiver mais aqui. Mas voltando sobre o testamento. Primeiro vamos abordar um pouco sobre o testamento. O que acontece por detrás dos bastidores do testamento? A bem da verdade é que o testamento ele é um dos mecanismos mais utilizados ainda pela população brasileira. Inclusive, depois de instaurado a pandemia, há notícias que se aumentou mais de 73% sobre a realização desse testamento. O testamento ele é um documento realizado de forma extrajudicial em cartório e ali você deposita suas vontades, como você quer que a sua herança seja dividida, que o seu patrimônio seja dividido, para quem você quer deixar, de que forma você vai querer deixar e talvez pode até estabelecer algumas cláusulas ali para que sejam seguidas. Quando você vem a óbito, esse testamento ele precisa ser descerrado. Então é levado em juízo para descerrar esse testamento e aí sim dar entrada ao inventário, seja um inventário extrajudicial que vai correr no cartório ou inventário judicial que vai correr no fórum. O que acontece? Como eu já comecei dando uma dica, um spoiler aqui para vocês. Falamos em testamento. Se você pensa em fazer um testamento para que seus filhos não passem pelo inventário, essa não é a melhor forma. Por quê? Porque o testamento, ele não desobriga em realizar o inventário. Essa é a bem da verdade. O testamento faz com que, obrigatoriamente, os seus herdeiros ele deem início ao inventário, ao descerramento dele, pelo judiciário, ou seja, busque o fórum, busque a tutela jurisdicional, para então fazer o descerramento, a abertura do testamento e ler o testamento perante o juiz, o Ministério Público também. Então o que acontece? Você acaba burocratizando ainda mais a vida do seu herdeiro. Isso por quê? Porque o que talvez ele poderia fazer um inventário já de ímpeto, né? Na primeira instância, se faz um inventário, já começa a rolar todos os bens, todos os créditos, os débitos. Não, primeiro ele tem que ir a juízo, pedir o descerramento para aí então dar início a esse processo de inventário. Se nós já conseguimos ver que por detrás do testamento você há a necessidade de abrir um inventário judicial, começar o inventário de forma judicial, há também a burocracia e a onerosidade. Muito importante que se tem que tomar nota quanto ao testamento é que o testamento, na grande maioria das vezes, veja, eu não falei na minoria e nem na maioria, eu falei na grande maioria das vezes, ele gera conflitos familiares. Como prova disso, nós temos o caso do testamento do Chico Anísio, do Agnaldo Timóteo, que o do Chico Anísio foi anulado e do Agnaldo Timóteo foi a litígio. O do Gugu Liberato, há mais quase 3 anos do seu falecimento, ainda está em litígio. Filho que não conversa com a mãe, irmão que não conversa com os irmãos, que não conversa com a tia, que não conversa com a avó. Então o testamento ele traz essas
essas nuances para a família, essas discussões que talvez não viriam a existir. Outro ponto importante é a onerosidade. Você paga-se para fazer essa escritura pública de testamento, paga-se para disserrar e paga-se o inventário. Então, o testamento, ele não há economia tributária alguma. Fazer um testamento porque você quer desonerar a sua família, você quer ter uma economia tributária, uma desburocratização do inventário ou não ter o inventário, o testamento ele não é o melhor caminho para você ou para sua família. Tá? Agora vamos analisar a holding familiar quanto ao inventário. Se colocado a holding lado a lado com o inventário, quais as vantagens que a holding poderia me dar? Por que eu poderia optar pela holding? É sempre muito bom frisar isso, né? Primeiro, com o testamento, você necessariamente precisa dar início ao inventário de forma judicial para ter ali o descerramento deste. Já com a holding familiar, você aniquila esse mal da sua família. Qual é o mal? O inventário. O inventário não é preciso quando se feito uma holding familiar. Segundo ponto, a economia tributária. Quando você faz holding familiar, você busca fazer um planejamento patrimonial e sucessório e ali nós pontuamos as economias que você pode vir ter e também com a economia que o seu herdeiro vai vir ter por não precisar pagar o ITCMD causas mortes, que nós sabemos é extremamente oneroso. Outro ponto muito importante que com o testamento não há nenhuma proteção do seu patrimônio. Já com a holding familiar, há total proteção patrimonial, porque você vai alocar ali dentro dessa holding, cofre, todo o seu patrimônio e ele vai estar extremamente protegido contra qualquer revés financeiro, tanto o seu quanto o da sua família, do seu cônjuge, do seu companheiro, dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Estará extremamente protegido, tem aí essa proteção patrimonial. Então, quando se faz testamento e holding familiar, que com a holding familiar nós conseguimos eximir aí o inventário e com isso não vai ter possíveis conflitos familiares, uma economia tributária e uma proteção do seu patrimônio. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e siga as nossas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos em breve.